Narração completa de A Moreninha. Joaquim Manuel de Macedo. Aposta imprudente. Bravo! Exclamou Felipe, entrando e despindo a casaca que pendurou em um cabide velho. Bravo! Interessante cena. Mas certo que desonrosa fora para a casa de um estudante de medicina e já no 6º ano, a não valer-lhe o adágio antigo, o hábito não faz o monge. Temos discurso. Atenção, ordem. Gritaram a um tempo 3 vozes. Coisa célebre, acrescentou Leopoldo. Felipe sempre se torna orador depois do jantar. E dali para fazer epigramas, disse Fabrício. Naturalmente, acudiu Leopoldo, que por dono da casa, maior quinhão houvera no cumprimento do recém-chegado, naturalmente. Bocage quando tomava carraspana, descompunha os médicos. Se este trope forte. Bocejou Augusto, espreguiçando-se no canapé em que se achava deitado. Como quiserem, continuou Felipe, pondo-se em hábitos menores, mas por minha vida, que a carraspana de hoje ainda me concede apreciar devidamente aqui o meu amigo Fabrício, que talvez acaba de chegar de alguma visita diplomática, vestido com esmero e alinho, porém tendo a cabeça encapuzada com a vermelha e velha carapuça do Leopoldo, este, ali escondido dentro do seu robe de chambre cor de burro quando foge, e sentado em uma cadeira tão desconjuntada que para não cair com ela põe em ação todas as leis de equilíbrio. Que estudou em Powillet, acolá, enfim, o meu romântico Augusto, encerou-las com as fraldas à mostra, estirado em um canapé em tão bom uso que ainda agora mesmo fez com que Leopoldo se lembrasse de Bocage. Oh, VV, SS, toma um café. Ali o senhor descansa a xícara azul em um pires de porcelana. Aquele tem uma chávena com belos lávores dourados, mas o pires é cor-de-rosa. Aquele outro nem porcelana, nem lávores, nem cor azul ou de rosa, nem xícara. Nem pires. Aquilo é uma tigela num prato. Carraspana. Carraspana. O moleque. Prosseguiu Felipe, voltando-se para o corredor. Traze-me café, ainda que seja no púcaro em que o coas, pois creio que a não ser a falta de louças, já teu senhor mo teria oferecido. Carraspana. Carraspana. Sim, continuou ele, eu vejo que vocês. Carraspana. Carraspana. Não sei de nós quem mostra. Carraspana. Carraspana. Seguiram-se alguns momentos de silêncio, ficaram os 4 estudantes assim a modo de moças quando jogam o siso. Felipe não falava, por conhecer o propósito em que estavam os 3 de lhe não deixar concluir uma só proposição, e estes porque esperavam vê-lo abrir a boca para gritar-lhe Carraspana. Enfim, foi ainda Felipe o primeiro que falou, exclamando de repente paz. Paz. Ah, já, disse Leopoldo, que era o mais influido. Felipe é como o galego, disse um outro, perderia tudo para não guardar silêncio uma hora. Está bem, o passado, protesto não falar mais nunca na carapuça, nem nas cadeiras, nem no canapé, nem na louça do Leopoldo. Estão no caso. Sim. Em. Olha a carraspana. Basta. Vamos a negócio mais sério. Onde vão vocês passar o dia de Santana? Por quê? Temos patuscada. Acudiu Leopoldo. Minha avó chama-se Ana. Ergo. Estou habilitado para convidá-los a vir passar a véspera e dia de Santana conosco na ilha de. Eu vou, disse prontamente Leopoldo. E 2, acudiu Fabrício. Augusto só guardou silêncio. E tu, Augusto? Perguntou Felipe. Eu não conheço tua avó. Ora, sou seu criado, também eu não a conheço, disse Fabrício. Nem eu, acrescentou Leopoldo. Não conhecem a avó, mas conhecem o neto, disse Felipe. E demais, tornou Fabrício, palavra de honra que nenhum de nós tomará o trabalho de lá ir por causa da velha. Augusto, minha avó é a velha mais patusca do Rio de Janeiro. Sim, que idade tem? 60 anos. Está fresquinha ainda. Ora, se um de nós a enfeitiça e se faz avô de Felipe. E ela que possui talvez seus 200.000 cruzados, não é assim, Felipe? Olha, se é assim, e tua avó se lembrasse de querer casar comigo, disse Fabrício, juro que mais depressa daria o meu, recebo a vós, aos cobres da velha, do que a qualquer das nossas toma-larguras da moda. Por quem são?
Deixe minha avó e tratemos da patuscada. Então tu vais, Augusto. Não. É uma bonita ilha. Não duvido. Reuniremos uma sociedade pouco numerosa, mas bem escolhida. Melhor para vocês. No domingo, à noite teremos um baile. Estimo que se divirtam. Minhas primas vão. Não as conheço. São bonitas. Que me importa? Deixe-me. Vocês sabem o meu fraco e caem-me logo com ele, moças. Moças. Confesso que dou o cavaco por elas, mas as moças me têm posto velho. É porque ele não conhece tuas primas, disse Fabrício. Ora. O que poderão ser senão demoninhas como são todas as outras moças bonitas? Então tuas primas são gentis? Perguntou Leopoldo a Felipe. A mais velha, respondeu este, tem 17 anos, chama-se Joana, tem cabelos negros, belos olhos da mesma cor, e é pálida. Hein? Exclamou Augusto, pondo-se de um pulo 2 braças longe do canapé onde estava deitado, então ela é pálida. A mais moça tem 1 ano de menos, loura, de olhos azuis, faces cor-de-rosa. Seio de alabastro. Dentes. Como se chama? Joaquina. Ai, meus pecados, disse Augusto. Vejam como Augusto já está enternecido. Mas Felipe, tu já me disseste que tinhas uma irmã. Sim, é uma moreninha de 14 anos. Moreninha. Diabo! Exclamou outra vez Augusto, dando novo pulo. Está sabido. Augusto não relaxa a patuscada. É que este ano já tenho pago DEA do meu Quantum Satis, e, assim como vocês, também eu quero andar em dia com alguns senhores com quem nos é muito preciso estar de contas justas no mês de novembro. Mas a pálida, a loura, a moreninha. Que interessante terceto! Exclamou com tom teatral Augusto, que coleção de belos tipos. Uma jovem de 17 anos pálida. Romântica e, portanto, sublime, uma outra, loura. De olhos azuis. Faces cor-de-rosa. Não sei que mais, enfim clássica e por isso bela. Por último uma terceira de 14 anos. Moreninha que, ou seja, romântica ou clássica, prosaica ou poética, ingênua ou misteriosa, há de por força, ser interessante, travessa e engraçada, e por consequência qualquer das três, ou todas ao mesmo tempo, muito capazes de fazer de minha alma peteca, de meu coração pitorrar. Está tratado. Não há remédio. Felipe, vou visitar tua avó. Sim, é melhor passar os 2 dias estudando alegremente nesses 3 interessantes volumes da grande obra da natureza do que gastar as horas, por exemplo, sobre um célebre Velpo que só ele faz por sua conta e risco mais citações em cada página do que todos os meirinhos reunidos fizeram, fazem e hão de fazer pelo mundo. Bela consequência. É raciocínio o teu que faria inveja a um caloiro, disse Fabrício. Bem raciocinado. Não tem dúvida, acudiu Felipe, então conto contigo, Augusto. Dou-te palavra. E mesmo porque eu devo visitar tua avó. Sim, já sei. Isso dirás tu a ela. Mas vocês não têm reparado que Fabrício tornou-se amuado e pensativo, desde que se falou nas primas de Felipe. Disseram-me que ele anda enrabixado com minha prima Joaninha. A pálida. Pois eu já me vou dispondo a fazer meu pé de alferes com a loura. E tu, Augusto, quererás porventura requestar minha irmã? É possível. E de que gostarás mais, da pálida, da loura ou da moreninha? Creio que gostarei principalmente, de todas. Ei-lo aí com a sua mania. Augusto é incorrigível. Não, é romântico. Nem uma coisa nem outra. É um grandíssimo velhaco. Não diz o que sente. Não sente o que diz. Faz mais do que isso, pois diz o que não sente. O que quiserem. Serei incorrigível, romântico ou velhaco, não digo o que sinto, não sinto o que digo, ou mesmo digo o que não sinto. Sou, enfim, mau e perigoso e vocês inocentes e anjinhos. Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei, e em toda a parte confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar 3 dias o mesmo objeto, verdade seja que nada há mais fácil do que me ouvirem eu vos amo, mas também a nenhuma pedi ainda que me desse fé, pelo contrário, digo a todas o como sou e, se, apesar de tal, sua vaidade é tanta que se suponham inesquecíveis, a culpa, certo, que não é minha.
Eis o que faço. E vós, meus caros amigos, que blasonais de firmeza de rochedo, vós jurais amor eterno 100 vezes por ano a 100 diversas belezas. Vós sois tanto ou ainda mais inconstantes que eu. Mas entre nós há sempre uma grande diferença, vós enganais e eu desengano, eu digo a verdade e vós, meus senhores, mentis. Está romântico. Está romântico. Exclamaram os três, rindo às gargalhadas. A alma que Deus me deu, continuou Augusto, é sensível demais para reter por muito tempo uma mesma impressão. Sou inconstante, mas sou feliz na minha inconstância, porque apaixonando-me tantas vezes não chego nunca a amar uma vez. Oh, oh, que horror, que horror. Sim, esse sentimento que voto às vezes a 10 jovens num só dia, às vezes, numa mesma hora, não é amor, certamente. Por minha vida, interessantes senhores, meus pensamentos nunca têm dama, porque sempre tem damas, eu nunca a amei. Eu não amo ainda. Eu não amarei jamais. E como ele diz aquilo. Ou, se querem, precisarei melhor o meu programa sentimental. Lá vai, afirmo, meus senhores, que meu pensamento nunca se ocupou, não se ocupa, nem se há de ocupar de uma mesma moça 15 dias. E eu afirmo que segunda-feira voltarás da ilha de loucamente apaixonado de alguma de minhas primas. Pode bem suceder que de ambas. E que todo o resto do ano letivo passarás pela rua de 2 e 3 vezes por dia, somente com o fim de vê-la. Assevero que não. Assevero que sim. Quem? Eu. Eu mesmo passar 2 e 3 vezes por dia por uma só rua por causa de uma moça. E para quê? Para vê-la lançar-me olhos de ternura, ou sorrir-se brandamente quando eu para ela olhar, e depois fazer-me caretas ao lhe dar as costas. Para que ela chame as vizinhas que lhe devem ajudar a chamar-me tolo, pateta, basbaque e namorador. Não, minhas belas senhoras da moda. Eu vos conheço. Amante apaixonado quando vos vejo, esqueço-me de vós 2 horas depois de deixar-vos. Fora disto só queimarei o incenso da ironia no altar de vossa vaidade, fingirei obedecer a vossos caprichos e somente zombarei deles. Muitas vezes, alguma de vós quando me ouve dizer, sois encantadora, está dizendo consigo, ele me adora, enquanto eu digo também comigo, que vaidosa. Que vaidoso. Te digo eu, exclamou Felipe. Ora, esta não é má. Então vocês querem governar o meu coração. Não, porém, eu torno a afirmar que tu amarás uma de minhas primas todo o tempo que for da vontade dela. Que mimos de amor que são as primas deste senhor. Eu te mostrarei. Juro que não. Aposto que sim. Aposto que não. Papel e tinta, escreva-se a aposta. Mas tu me das muita vantagem e eu rejeitaria a menor. Tens apenas 2 primas, é um número de feiticeiras muito limitado. Não sejam só elas as únicas magas que em teu favor invoques para me encantar. Meus sentimentos ofendem, talvez, a vaidade de todas as belas, pois tenham o direito de te fazer ganhar a aposta, meu valente campeão do amor constante. Como que geres, mas escreve. E quem perder? Pagará a todos nós um almoço no faro, disse Fabrício. Qual almoço? Acudiu Leopoldo. Pagará um camarote no primeiro drama novo que representar o nosso João Caetano. Nem almoço, nem camarote, concluiu Felipe, se perderes, escreverás a história da tua derrota, e se ganhares, escreverei o triunfo da tua inconstância. Bem, escrever-se-á um romance, e um de nós dois, o infeliz, será o autor. Augusto escreveu primeira, segunda e terceira vez o termo da aposta, mas depois de longa e vigorosa discussão, em que qualquer dos 4 falou 2 vezes sobre a matéria, uma para responder e 10 ou 12 pela ordem, depois de se oferecerem 15 emendas e 20 artigos aditivos, caiu tudo por grande maioria, e entre bravos, apoiados e aplausos, foi aprovado, salva a redação, o seguinte termo. No dia 20 de julho de 18. Na sala parlamentar da Casa N, da Rua de
Sendo testemunhas os estudantes Fabrício e Leopoldo, acordaram Felipe e Augusto, também estudantes, que, se até o dia 20 de agosto do corrente ano o segundo acordante tiver amado a uma só mulher durante 15 dias ou mais, será obrigado a escrever um romance em que tal acontecimento confesse, e, no caso contrário, igual pena sofrerá o primeiro acordante. Sala Parlamentar, 20 de julho de 18. Salva a redação. Como testemunhas Fabrício e Leopoldo. Acordantes Felipe e Augusto. E eram 8 horas da noite quando se levantou a sessão.